Olá pessoal, dando continuidade, a gente vai ver agora produtos notáveis, fatoração e mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Produto notável. Veja só, o som de produto notável é um parêntese elevado ao quadrado. Nesse caso, eu estou dizendo aqui que tudo que está dentro desse parêntese ele vai ser elevado ao quadrado, certo? Aqui eu coloquei o exemplo de um quadrado da soma, onde ou seja, eu tenho dois termos somados, certo? Que eu vou estar elevando ao quadrado. Esses dois termos que estão dentro do parêntese, eles vão ser a minha base. E como está elevado ao quadrado, eu vou multiplicar um por ele mesmo, usando a propriedade distributiva da multiplicação. Essa propriedade, ela diz o seguinte, olha, cada termo do primeiro parêntese vai multiplicar todos os termos do outro parêntese, certo? Por isso que ela é distributiva, porque você vai distribuir a multiplicação para todo mundo. Então, ó, nesse caso eu tenho A vezes A dá A ao quadrado. A vezes B dá AB. B vezes A era para ser BA, certo? Mas na matemática, quando a gente tem números, quando a gente está trabalhando com álgebra, ou seja, com letras, a gente sempre coloca esses produtos em ordem alfabética, então fica AB. E B vezes B dá B ao quadrado. Como esses dois monômios aqui são semelhantes, ou seja, AB é semelhante a AB, você pode juntar, no caso você pode somar os dois. Você pode somar, você pode subtrair. Então, olha, AB mais AB vai dar 2AB. Então, ó, repete o A ao quadrado, repete o B ao quadrado e soma os dois termos, ok? A fatoração. O som de fatoração é esse aqui, olha. Você vai ter um fator comum que você vai evidenciar e separar por parêntese. Note que AB ele é fator comum, por isso eu deixei ele destacado aqui, ou seja, ele se repete tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Então eu vou evidenciá-lo, eu vou deixar ele sozinho e vou separar o resto por parêntese. Se eu tirar o AB daqui, ó, sobra só o 2. Se eu tirar o AB daqui, sobra só o 3C. E a decomposição em fatores primos. Também é uma técnica matemática que a gente utiliza para pegar um número e descobrir quem foi os fatores que geraram esse número. Por isso que é fatores primos, são números primários. Ou seja, são os números que geram todos os outros números do nosso sistema de numeração. Por isso que é chamado de fator primo. Então, o sinal é esse aqui, ó. Você vai ter um número que vai ser decomposto. Esse tracinho serve para que você decomponha. De um lado do traço vai ficar o número, e do outro vai ficar os fatores primos. A sequência dos números primos, ou seja, dos números que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1, e consequentemente também são os números primários, ou seja, são os que dão origem aos outros, são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante infinitamente, não é isso? A única regra para ser primo é que ele seja divisível por ele mesmo e por 1. E como é que a gente faz para decompor um número em fator primo? Existe uma regra para ser seguida? Existe. Sempre que você for decompor um número em fator primo, você vai ter que seguir a ordem da sequência dos números primos para executar as divisões. Você não pode escolher aleatoriamente o número, não. Você tem que escolher o primeiro que puder dividir. Ou seja, que seja capaz de dividir o número que você está decompondo. Então, no caso, 60. O primeiro número da sequência dos primos é 2. Então, 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Só que agora o 15 ele não é mais possível você dividir por 2. Então, o próximo número da sequência dos primos é o 3. Então, 15 dá para dividir por 3? Dá, tá ok. Então, 15 dividido por 3 dá 5. O 5 dá para dividir por 3? Não dá. Então, quem é o próximo número da sequência dos primos é 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Quando você chegar em 1, quer dizer que você já terminou toda a sua decomposição em fatores primos, certo? Então, 60 decomposto em fator primo seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ou seja, seriam esses aí os primários que geraram o número 60. E o mínimo múltiplo comum também é uma técnica, certo? Que permite que você determine o primeiro múltiplo que é comum a todos os números do conjunto que você tem. Nesse caso, ó, os números do meu conjunto são 18, 25 e 30. O mínimo múltiplo comum seria o primeiro múltiplo da sequência dos múltiplos de 18, da sequência dos múltiplos de 25 e da sequência dos múltiplos de 30, que é igual.
seja, quem são os múltiplos de 18? 18, aí mais 18, 36, mais 18, 54, mais 18, 72 e assim por diante. De 25, 25, 50, 75, 100 e assim por diante. De 30, 30, 60, 90, 120 e assim por diante. Quando eu encontrasse o primeiro número, ou seja, o primeiro número que fosse igual nessas três sequências, eu teria o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que eles têm em comum. Então, a técnica de múltiplo comum consiste em você dividir esses três números em fatores primos simultaneamente, ao mesmo tempo, certo? E aí, o sinal de múltiplo comum é, você vai ter vários números, certo? Que você vai tirar um múltiplo comum, esse sinal aqui, e você vai ter que decompor eles para isso. Então, vários números, que você quer o menor múltiplo, ó, por isso que é descendo, e você vai ter que decompor eles para chegar nisso. Então, para fazer essa decomposição, divide eles simultaneamente se pelo menos um for dividido por um número primo. Então, ó, o primeiro número primo da sequência é 2. Se pelo menos um desses três valores for divisível por 2, eu vou dividir. Então, ó, 18 por 2 dá 9, 30 por 2 dá 15. Quem não é divisível no caso do 25, você repete. Então, olha, 9, 25 e 15 não dá mais para dividir por 2. Então, o próximo número da sequência dos primos é 3. Tem pelo menos um desses valores para dividir por 3? Tem, o 9 e o 15, não é isso? 9 dividido por 3 dá 3 e 15 dividido por 3 dá 5. Vou continuar minha divisão por 3? Vou, porque ainda tem o 3 que é possível dividir. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Enquanto isso, eu vou repetindo os outros valores. E agora, o próximo número da sequência dos primos é o 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Continuo dividindo por 5, vai me restar 1, 1 e 1. Quando todos os valores que eu coloquei para decomposição chegarem em 1, quer dizer que eu vou ter terminado de decompor esses valores. Mas eu já encontrei o múltiplo comum? Ainda não. O múltiplo comum ele vai ser dado por o produto desses fatores primos. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 5 dá 90, e 90 vezes 5 dá 450. Ou seja, na sequência dos múltiplos de 18, dos de 9 e dos de 30, perdão, 9 não, de 25 e de 30, 450 é o primeiro múltiplo que ele vai ter em comum, certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerra nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.